Olá, nós somos Cristiane Teixeira, Eldio Santos, Juliana Alves, Kátia Felisbino e Sandro Rosa, alunos do curso de pós-graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde, da Faculdade de Farmácia da UF. Nós elaboramos este vídeo para informar as inovações científicas que estão ocorrendo no nosso país, com o objetivo de combate ao Covid-19. Primeiramente, é necessário saber a projeção que o Covid-19 tomou desde o seu surgimento até o presente momento. Este gráfico, criado por Tony Nikonchuk em 25 de maio de 2020, demonstra a proporção das mortes globais por Covid-19 comparado a outras causas de morte, onde pode-se ver que desde o seu início o número de mortes cresceu absurdamente, chegando a números elevados em menos de 3 meses. O gráfico leva em consideração o surgimento de casos em 3 de janeiro de 2020 até 24 de maio de 2020. E com o crescimento avassalador do número de casos e de mortes, cientistas do mundo inteiro deram início à corrida pela busca da cura e do tratamento para esta doença, o que gerou o surgimento de diversas inovações científicas. Bom, e o que é uma inovação? Inovação é a ação de incluir no mercado uma invenção, o que pode ser uma nova tecnologia, um processo, um objeto ou ainda um aperfeiçoamento de tecnologias, de processos e de objetos pré-existentes. O ato de inovar envolve a modificação de antigos processos, de produtos, costumes e até mesmo legislações. Diante do cenário que estamos vivendo, a pandemia do Covid-19, a inovação no setor da saúde se torna necessária para o enfrentamento da mesma, bem como de suas consequências. Seguindo esse pensamento, as inovações na saúde estão diretamente relacionadas à ideia de melhoria das condições sanitárias e da esperança em relação à cura de doenças. As inovações tecnológicas na saúde são observadas tanto nos âmbitos governamental como no empresarial e acadêmico. E como o foco principal foi a saúde, durante todo o período da pandemia, a Organização Mundial de Saúde falou a respeito das medidas de enfrentamento ao vírus da Covid-19, como o uso da máscara, a higienização adequada das mãos, utilização de álcool em gel 70% quando não é possível a lavagem das mãos, a testagem em massa e, principalmente, o distanciamento social, também chamado de quarentena. O objetivo do isolamento social é o achatamento da curva do número de casos, a fim de que o sistema de saúde conseguisse atender o maior número possível de pessoas e não entrasse em colapso. Este gráfico, criado pela Unicamp, mostrou claramente que o isolamento no Brasil, até o final de maio, teve um grande achatamento na curva dos casos da doença. E também foi observada uma queda na evolução da taxa de reprodução do vírus, depois do início do isolamento, em março, como demonstrado por este gráfico também da Unicamp. Entretanto, o número de pessoas doentes ainda é elevado no país, como também demonstrado por este gráfico. Segundo modelos matemáticos criados pela Unicamp, a previsão é de que, pela manutenção do distanciamento social, até o dia 22 de junho, mais de 6 mil vidas terão sido poupadas. Estes dados são constantemente atualizados e podem ser acessados através deste link. A realização de diagnósticos também foi muito importante para o controle epidemiológico nesta pandemia. No início da pandemia no Brasil, em março, a Fiocruz tomou frente da produção de testes de PCR. Os kits foram desenvolvidos pelos Institutos de Tecnologia em Imunobiológicos de Biomanguinhos e de Biologia Molecular do Paraná, o IBMP. No atual momento, já foram distribuídos cerca de 150 mil kits de diagnóstico, uma produção 3 vezes maior do que no final de março, que era cerca de 50 mil kits. Estes kits foram destinados a atender redes de laboratórios públicos de todo o país. Esta realização pela Fiocruz se demonstrou fundamental na introdução da produção de testes PCR em um momento de ausência do produto no Brasil. Das grandes inovações criadas para o atual momento da pandemia, uma delas foi realizada por cientistas brasileiros da USP, o qual consistiu no desenvolvimento de um teste diagnóstico para a Covid-19, 5 vezes mais barato que os atuais. O teste faz uso de um suave para a coleta de saliva e consequente aplicação desta em uma fita diagnóstica
contendo um QR Code para reação com anticorpos de Covid-19. Os anticorpos utilizados na fita do teste são produzidos em peixes da espécie zebra, onde uma partícula proteica viral é injetada no pescado e o sistema imune realiza a produção dos anticorpos. O peixe, com os anticorpos, entra em contato com outro da mesma espécie para haver reprodução sexual. Em aproximadamente 24 horas, são produzidas as ovas contendo os anticorpos que são extraídos, purificados e transferidos para as fitas. Após o resultado, a leitura do QR Code é feita por um aplicativo que indica rapidamente se o resultado é positivo ou negativo para a Covid-19. Essa criação chegou a atingir o 3º lugar no Global Virtual Hackathon Covid-19, uma competição internacional que premiou ideias inovadoras referentes ao novo coronavírus. Na busca por tratamentos que auxiliem no cuidado do doente com a Covid-19, diversas invenções tecnológicas foram criadas. Uma delas é o BRINC, bolha de respiração individual controlada, que diminui a dispersão das partículas do vírus no ambiente hospitalar e evita a demanda por intubação em até 35%. Seu custo está em torno de R$ 650. Com a aparência dos escafandros usados por mergulhadores, o capacete de ventilação não invasiva poderá dispersar o uso do tubo endotraqueal introduzido nos pacientes em estado grave nas unidades de terapia intensiva, processo conhecido por intubação. Ao mesmo tempo que protege a equipe médica e os demais internos do hospital da contaminação cruzada, faz a filtragem do ar respirado pelos doentes contaminados com o novo coronavírus. 1000 BRINCs estão sendo fabricados para instituições do estado de São Paulo, Bahia e Minas Gerais. E os testes estão sendo realizados no Hospital das Clínicas de São Paulo. Uma outra invenção é o Elmo, um protótipo do capacete de respiração assistida produzido no Ceará. Embora tenha a mesma proposta que o BRIC, seu desenho e materiais são diferentes e seu custo inferior. O equipamento será submetido a testes de usabilidade, ergonomia e voluntários antes de entrar na fase de ensaio clínico e ser testado em pacientes com insuficiência respiratória pela Covid-19 para dar o suporte ventilatório necessário a estes pacientes. O Inspire é um ventilador pulmonar aberto de baixo custo, criado com o objetivo de oferecer uma alternativa para suprir uma possível demanda emergencial do aparelho respiratório convencional. Foi considerado aprovado em todos os modos de uso, não havendo problemas com os pacientes ventilados. O aparelho foi registrado com uma licença open source, que permite a qualquer pessoa ou empresa acessar o protocolo de manufatura e fabricá-lo. A estimativa inicial é de que sejam produzidos entre 25 e 50 ventiladores pulmonares por dia, podendo ser ampliada caso haja necessidade ao custo de R$ 1.000. Já o ECMO, que é a sigla em inglês para oxigenação por membrana extracorpórea, ou também chamado de oxigenador externo, foi criado com o intuito de ser usado em casos mais graves de uma insuficiência respiratória ou de falência da função cardíaca para aqueles pacientes com Covid-19 que não conseguem responder positivamente aos respiradores convencionais. Além do tratamento para pacientes com Covid, o aparelho também pode ser usado para pacientes com transplante de coração ou pulmão e vítimas de afogamento ou intoxicação por fumaça. Este equipamento, fruto de uma parceria pública e privada, onde foram investidos mais de R$ 8,5 milhões, foi considerado uma grande inovação por ser o primeiro produto com essa tecnologia produzido nacionalmente. Além da redução da dependência de produtos de empresas do exterior, estima-se que o custo deste equipamento, por ser totalmente nacional, seja 4 vezes menor do que os atualmente fornecidos.
o aparelho funciona como um pulmão auxiliar, onde o sangue do paciente é bombeado pela máquina e depois devolvido ao corpo já oxigenado. O aparelho tem o mesmo mecanismo de um equipamento de hemodiálise, realizando a respiração do paciente fora do corpo. O sangue venoso é removido do paciente por uma cânula de drenagem e bombeado por uma bomba de propulsão para o oxigenador. Após passar pelo oxigenador, onde se encontra a membrana de oxigenação, o sangue é devolvido para o paciente através de uma artéria ou uma veia com a concentração de oxigênio ajustada. O oxigenador contém a membrana de oxigenação, por onde ocorre a difusão dos gases entre o sangue do paciente e o fluxo de gás fresco, permitindo a oxigenação do sangue venoso e a remoção do dióxido de carbono. Apesar das inúmeras inovações criadas para o tratamento dos doentes, a maior corrida científica está sendo pelo desenvolvimento de uma vacina eficaz para o Covid-19, solução essa que evitaria o adoecimento de mais pessoas. No Instituto Butantan, em São Paulo, está sendo desenvolvida uma vacina que combina técnicas inovadoras de biotecnologia com o objetivo de induzir o organismo de modo mais efetivo a gerar diferentes tipos de resposta imune contra o novo coronavírus. A nova estratégia é inspirada em um mecanismo usado por certas bactérias para despistar nosso sistema imune e consiste em uma plataforma inovadora de apresentação de antígenos chamada Multiple Antigen Present System, em colaboração com a Universidade de Harvard. Sua formulação conta com a presença de vesículas extracelulares contendo os antígenos virais, estimulando a resposta imunológica, com grande capacidade de ativar células dendríticas e macrófagos. E, recentemente, uma novidade surgiu para dar mais esperança de vacina contra a Covid-19. O Instituto Butantan realizou uma parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech para testar e produzir a vacina desenvolvida pelos chineses. Essa vacina deve ser testada em 9.000 voluntários brasileiros e, caso os resultados sejam positivos, a vacina poderá ser produzida no Brasil e disponibilizada pelo SUS a partir de junho de 2021, algo que faria uma enorme diferença para que todas as atividades retornassem à normalidade. O mundo inteiro foi pego de surpresa por esse vírus devastador, que causou um enorme número de mortes, deixando um grande rastro de tristeza. A contribuição individual e a ação coletiva são extremamente necessários para salvar o nosso país e o nosso planeta. O respeito e a empatia com o próximo salvam vidas.